Graça e paz, abençoados. Voltando com o nosso tema, a Batalha dos Reinos, parte 3. Então, abençoados, nós estávamos falando sobre o reino dividido não subsiste. Então, vamos prosseguir agora, voltando mais um pouquinho lá na palavra. Vamos em Mateus, no livro de Lucas, porque Lucas é um apurador do evangelho que buscou trazer o evangelho com toda a perfeição. Então, ele é um historiador e ele buscou trazer todo o conteúdo de palavras que ele buscou entre as pessoas. Então, ele, como uma pessoa histórica acerca da vida de Jesus, acerca dos fatos que aconteceram, então vamos ler sobre o livro de Lucas. Lucas capítulo 4. Olha o que Lucas diz acerca da tentação. Lucas 4, no verso 8. Lucas testemunhou com Mateus, testemunhou com Marcos. Então vamos ver aqui. Diz aqui: e Jesus, Lucas 4, 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, me perdoe. Vamos ler do verso 5 em diante. E o diabo, levando a um alto monte, como que o diabo levou Jesus a um alto monte? De forma física? Não. Mas aonde? Na mente. Ele, na sua carne, na sua mente, ele fez Jesus contemplar, se ver diante de um alto monte. Tá? Ele aqui não moveu Jesus de um lado para o outro como boneco, como muitos interpretam, não. Isto tudo foi uma sensação dotada da vida do corpo, da carne. A carne que falava, a carne que fazia ele se transportar na sua mente, se ver a um monte muito alto. Então, o diabo, a sua carne, lutando contra eles, excitada por Satanás, então leva ele a se ver diante de um monte muito alto. E mostrou-lhes no momento de tempo, você vê que foi um momento de tempo, um pequeno tempo, você vê que não bate com o entendimento de um ser estar transportando Jesus de um lado para o outro. Então ele não transladou, ele não tinha esse poder, essa autoridade de fazer uma transladação do corpo de Jesus. Até porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nós vimos isso, né? Quando ele se batizou, o Espírito conduziu ele para o deserto. Então, mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. Então Jesus viu naquela visão, né, naquela miragem, todos os reinos do mundo. Jesus teve uma miragem no deserto, tá? Pela fome que ele sentia, a sua carne falou mais alto. E disse o diabo: dar-te-ei. O diabo aqui é a sua natureza carnal que está falando, excitada por Satanás. Então, disse o diabo, a sua carne pediu, dizendo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Foi entregue a quem? Ao reino da carne. Você vê que é a carne de Jesus que está falando. Então, o diabo é a representação da carne. A carne está falando: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Foi entregue a quem? A carne. Torna a repetir. E ela diz assim: e dou a quem eu quero. Quem é que estava ali excitando a carne? Satanás. Nós vamos ver. E ele diz assim: porquanto se tu me adorares, tudo será teu. Então, como que uma carne, entenda, amados e abençoados, vamos fazer uma reflexão, vamos ser inteligentes e vamos ver que uma carne não pode ter reino. Uma carne não pode entregar nada a ninguém. Nós vemos que aqui um ser espiritual está falando por meio da carne e diz aqui, dar-te-ei todo este poder e sua glória, que era de dominar as cidades do mundo, porque a mim me foi entregue. Então a carne está falando, quem entregou o governo à carne, ao espírito da carne? Adão. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, aonde que a carne pede adoração? Tudo será teu.
E Jesus respondendo disse, olha com quem que Jesus estava lutando, ele mostra aqui agora. Por trás da carne, quem é que estava falando por meio da sua carne? Vai-te atrás de mim, Satanás, ou Satã, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você está entendendo, amado? Então, não se pode negar que existiu o reino de Satanás. E que a carne foi o reino de Satanás. Satanás hoje ele não existe como ser. Ele foi lançado no fogo eterno. Por que fogo eterno, irmão Paulo? Porque não se morre espírito. Espírito não morre. Então ele foi sentenciado ao juízo do fogo eterno, que consome para sempre. Então, não há condenação para o espírito como nunca houve. A condenação, aí que você entende, que a condenação do que diz que o espírito estava sob condenação de morte, essa morte era a morte aos olhos de Deus, era a morte de comunhão, de relacionamento com Deus, de Deus se acessar à vida humana e a vida humana se acessar a Deus. Então ficou impossibilitado, ficou limitado a manifestação de Deus sobre a vida do homem e do homem para com Deus. Aquele diálogo que Adão e Eva tinham todos os dias no jardim do Éden com Deus, aquele diálogo com Deus foi cessado. Um diálogo de transparência, um diálogo aberto, um diálogo amigável, um diálogo bem íntimo foi cessado. Por quê? Por causa do pecado, onde o homem escolheu desprezar a voz de Deus, do Espírito, de ser espiritual, para obedecer a voz da sua mulher, obedecer a carne da sua mulher e a si mesmo. Então, qual o governo que o homem escolheu? O governo da carne. Então, o reino da carne passou a existir. O reino da carne passou a existir na vida do homem. Agora, na vida do homem passou a existir o reino da carne, quando o reino do Espírito foi lançado fora. E Jesus vem, então, junto com João Batista, trazer o reino de volta. João Batista vem anunciar e Jesus vem fazer manifestar o reino de volta ao homem. Agora colocando do lado de dentro do homem. Por quê? Porque na vida da carne foi governo de Satanás. E ele não quer mais. Foi a vida da carne, do corpo, é que condenou o homem, que se tornou inimiga de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a carne para nada presta. Por isso que a nossa carne passou a ter degradação, corrupção, ficar doente, cometer carnalidades, atrocidades. Isso tudo é manifestação da carne. E ela se corrompe, tanto em obras como vai se corromper na terra, ela vai apodrecer. Você está entendendo, amados? Então, abençoados, temos que ter este perfeito entendimento da palavra do Pai. Vamos agora sobre este entendimento de que existiu o reino de Satanás, a qual muitos, até em graça, não querem admitir, não querem aceitar, né, para não está dando o braço a torcer ao sistema religioso. Só que o canal Luz da Graça aqui vem ensinar que o ser que existiu, ele era espiritual, ele era espírito, ser invisível, e não um ser que o sistema pinta de chifre, de cauda, de asas, não. Nós aqui estamos ensinando um ser invisível,
mas que usava o quê? O coração do homem. Ele se manifestava sobre o coração do homem, sobre a carne do homem, para dominar outras vidas, para levar a carnalidade ao pecado naquela época, até o juízo. Você está entendendo, amado? Então, ele criou reinos por meio de um governo humano, ele criou governos humanos de dominação para pleitear contra o governo de Deus. Então foi uma batalha espiritual, aonde Satanás por meio da carne e Jesus por meio do espírito. Jesus veio operar por dentro, no interior do homem, ele veio preparar a terra. Quem é essa terra? O coração do homem. Mesmo sendo dominado por Satanás, mesmo sob condenação de morte espiritual, Jesus ainda veio lutar, combater contra esse reino e retirar. Por isso ele usa a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? De possessão demoníaca? Não, Jesus aqui está falando libertar do engano religioso, porque quando você recebe a palavra verdadeira, você se liberta de todos esses males, porque é por meio da palavra é que você recebe a libertação. Libertação não se recebe por meio de botar a mão na cabeça e dizer sai, não. Isso daí são artimanhas do homem. Se a pessoa não receber a palavra da verdade, não adianta você orar por ela. Se a pessoa não receber a palavra da verdade, que é Cristo, você pode fazer tantos jejuns, tantas orações que for, tantas correntes, porque não vai mudar o quadro da vida da pessoa. Porque a decisão é do coração do homem. Lembra de Moisés? A mão no peito, leprosa, a mão no peito, sã. A decisão é do coração do homem. Ela tem que ouvir a palavra e receber, agregar, receber a palavra no coração dela e assim ela buscar, desejar viver e se esforçar em praticar a palavra. Aí sim, a ação do reino, a ação do Espírito Santo vai se manifestando sobre a vida da pessoa. A maior libertação é essa que nós fazemos, do ensino verdadeiro da palavra. É buscar a pureza da palavra para tirar as pessoas do engano, da confusão de entendimento. Isto que o canal Luz da Graça está fazendo é uma libertação, uma senhora libertação. É uma libertação poderosa, estrondosa, temerosa, de poder de Deus. Porque é a palavra da verdade sendo anunciada da forma mais nítida possível. Isto é batalha de reino. Porque está trabalhando o entendimento, está preparando a terra, a terra para a boa semente cair e frutificar, que é o Espírito. Então, abençoados, temos que entender. Agora vamos ver Jesus falar sobre este reino inimigo que existia. Nós já lemos, vamos de novo. Vamos aqui. Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12, no verso 22. Vamos observar aqui. Preste atenção. Leia a palavra de Deus com amor. Leia as escrituras com amor que você vai ter um perfeito entendimento. Mateus 12, 22. Disseram-lhe então... Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou. Então, Jesus curou uma pessoa que estava endemoniado, que era cego e mudo. Observa que este demônio impedia ele de ver e de falar. Então ele era cego e mudo, impedia de ver e de falar. E que o curou, e que cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia:
Não é este o filho de Davi? Então quiseram diminuir ele. Não é este o filho de Davi? Olharam ele com um olhar humano, quando tinham que olhar ele com um olhar divino. Então olharam a genealogia, olharam com um olhar humano. Agora vão diminuir ele mais ainda, os fariseus, ó. Mas os fariseus não queriam nem aceitar o elogio da forma humana de ser filho de Davi. Disseram assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios, chefe dos demônios. Eles falaram que Jesus expulsou aquele demônio daquele homem pelo chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, verso 25, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não ficará de pé. E se Satanás, se eu sou Satanás, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si contra si mesmo. E como subsistirá o seu reino? Oh, abençoados, abençoados do Pai, até quando vai ser essa reluta em vosso coração para não aceitar a existência de Satanás no passado? Em admitir que o Satanás existiu como ser. Claro que não mais existe no nosso meio. O que existe hoje são carnalidades que provocam, que geram espíritos, demônios, espíritos imundos que vêm sentenciar o homem. Que Deus deixou pela própria carnalidade que nós trazemos, porque a carne voltou e ela produz espírito, condenação, e então ela continua a produzir esses espíritos imundos. Mas o cabeça deles, os anjos que se voltaram contra Deus, os anjos caídos que deixaram a sua habitação, esses foram sentenciados ao juízo, ao fogo eterno. Eles já não voltam, mas os espíritos imundos ainda existem no nosso meio. Como? Quando nós nos tornamos carnal, geramos espíritos malignos. A repetição da carnalidade na nossa vida, as práticas carnais, em repetição, gera espíritos malignos. Por isso que Jesus falou, se Satanás expulsa Satanás, olha, foi Jesus que associou Beelzebu, que era o entendimento deles, e para que você tenha este entendimento, eu vou explicar aqui para você. A mitologia judaica dizia que existia dois deuses, Zebub e Baal. Baal, que é cultuado na época de Elias, e existia o Zebub, que também era um deus adorado, a qual o povo, na época de Elias, oferecia Baal e também oferecia Zebub. Eles, segundo a mitologia judaica, eles entraram em rivalidade em querer ser qual deles era o maior. Então eles entraram numa luta no cosmos celestial e se embolando, se atracando nessa luta, e eles ferindo um ou outro, até que nessa luta, olha o entendimento, nesta luta, eles lutando, virou um só, que tornou-se Baal Zebub, ou Beelzebu. O nome Beelzebu é a mistura de Baal com Zebub, que é Beelzebu. O nome Beelzebu é a mistura dos dois, de Baal com Zebub. Então esses dois deuses, na sua luta travancada lá no cosmos, eles viraram um. Este é o entendimento e o ensino de entendimento que os judeus tinham de Beelzebu.
E quando, porque Zebub era o deus da putrificação, e Baal era o deus da terra, que fazia mandar chuva, tal, era o senhor da terra. Então preste atenção, eles então misturaram. E quando a pessoa agora, no entendimento judaico, nessa luta eles viram um só Deus, que tornou-se Beelzebub, que é a mistura de Zebub com Baal, Beelzebub. Então Baal-Zebub, então se tornou Beelzebub. E nesse entendimento deles, eles entendiam que uma pessoa, quando ficava enferma, como o estado desse homem cego e mudo, e ninguém podia curar, nem sacrifício, nem oferendas, nem médico, então eles atribuíam que a pessoa foi sentenciada por Beelzebub, o senhor da putrificação. Ele é quem levava a morte. Então eles diziam, esse mal é para a morte, a pessoa vai viver até morrer. Você está entendendo, amado? Canal Luzes da Graça vem trazer um perfeito entendimento a você. Então, eles atribuíam e diziam que o Deus da putrificação, que era Beelzebub, a qual chamaram Jesus. Por que chamaram Jesus? Porque ele foi capaz de desfazer um mal que ninguém pôde desfazer. Um homem já de nascença, e que ninguém pôde desfazer, mas Jesus vem e cura aquele homem. Então, a visão e o entendimento deles é que Jesus tinha o príncipe, ele tinha o chefe de Beelzebub, ele era o chefe de Beelzebub, ele tinha nele o espírito chefe de Beelzebub. Por isso que ele falou que ele era o príncipe de Beelzebub. Aí Jesus falou para eles: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aí ele fala quem é o reino quem era aquele Beelzebub que estava ali condenando aquele homem. Ele fala que aquele estado daquele homem era espiritual. Quem colocou aquele homem naquele estado foi a ação espiritual de Satanás na vida do corpo, que estava residindo ali na vida daquele homem. Então Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Muito sábia a palavra de Jesus, né? Então, Jesus falou, se eu sou Satanás, então como que eu vou lutar contra o meu próprio reino, se o reino é meu, se eu sou de Satanás? Então, amados e abençoados, com isso se dá a entender perfeitamente, nitidamente, de que o reino de Satanás existiu. E hoje, esse reino de Satanás existe por meio da vida do corpo. A carnalidade produz demônios, mas o cabeça deles, todos eles foram sentenciados. Agora, eu posso continuar a produzir demônios pela vida do corpo. Se eu cultuar a Satanás, se eu buscar a idolatria, a feitiçaria, se eu viver na carnalidade, na imoralidade, na torpeza, na ira, no ódio, em ressentimentos malignos, todas essas coisas, na prostituição, todas essas coisas geram o quê? A morte. Geram a morte do corpo. Geram a condenação na carne. Isso produz demônios, espíritos malignos. Você está entendendo, amado? Então, esses espíritos malignos estão sendo produzidos porque a pessoa está buscando. Ela está indo de encontro, ela está produzindo nela mesmo. Para nós, antes de passarmos para o próximo vídeo, vamos lá. Vamos voltar agora lá no livro de Êxodo 4. Vamos lá, para ter um perfeito entendimento. Então a pessoa que é carnal, e hoje no governo, aonde a vara está dentro, o espírito está dentro, que a vara representava
a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem representação do Espírito Santo, porque todos que recebiam a palavra quando veio, quando ela vinha, trazia o Espírito Santo junto. Então eles eram selados naquela época. Hoje nós já temos o Espírito em nós. Quando o homem, a partir do juízo, ele se torna carnal, a viver uma vida de carnalidade, acontece isso aqui. Ó, acontece isso aqui. O Êxodo 4, vamos ver aqui, Êxodo 4, que aconteceu, que Deus mostrou para Moisés. Ele diz assim, Êxodo 4, 2. E o Senhor lhe disse-lhe, o que é isso que tem na tua mão? Uma vara. E disse, lança na terra. E ele lançou na terra, e ela transformou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então, a partir do juízo, a vida do corpo que continua, e na vida do corpo havia condenação, na vida do corpo havia condenação. É outro ponto que nós vamos falar daqui a pouco. Então preste atenção. Então, se eu vivo na carnalidade, na prática da carnalidade, então o que vai acontecer? Com o Espírito Santo dentro de mim, a vara dentro de mim, a vara de Deus, que é o Espírito de Deus dentro de mim, e a vida do corpo produzindo carnalidade. Qual vai ser a manifestação que vai acontecer se as duas se juntar? O que aconteceu? Lança na terra. E ele lançou na terra, e em contato com a terra, junto com a terra, tornou-se em cobra, tornou-se em condenação, em maldição, e Moisés fugia dela. Então, você vê que a condenação, ela afugenta a pessoa que está na carnalidade. Ela afugenta, ela cria temor, tremores na pessoa que está na carnalidade. É onde muitos que às vezes estão no erro da carnalidade, acontecem os desastres da vida dele, e ele fica com medo e se volta, vou para a igreja. Não é assim no sistema religioso, no meio evangélico? Vou para a igreja, vem para a igreja, meu irmão, porque Jesus vai te libertar. Então eles botam a igreja como um momento para se livrar da bagagem ruim. Aí quando tudo fica bom, volta a carnalidade de novo. Vai produzir demônios de novo, vai produzir espíritos malignos de novo, se voltar à carnalidade. Você está entendendo, meu amado? Então, Moisés fugia dela. Por quê? Porque dentro de nós existe o Espírito. E na vida do corpo, se eu não me sujeitar a Deus, hoje o reino é assim. O reino é do Espírito em nós. Se nós não nos sujeitarmos a Deus e vivermos a vida do corpo, manifestaremos demônios, produziremos espíritos malignos sobre a nossa vida. Condenação. O juízo de Deus já está posto dentro de nós. Não existe juízo de fogo eterno mais. O juízo já é feito na vida do corpo. O juízo de Deus está posto dentro de nós, por meio do Espírito convivendo com a carne. Quando a carne não se sujeitar a Deus, demasiadamente ela viver na carnalidade, ela vai produzir espíritos malignos, demônios. E então vai afugentar o homem, vai afligir o homem, vai produzir serpente. Você está entendendo, amado? Agora vamos lá no livro de Paulo, no livro de Paulo, que Paulo escreve, Romanos capítulo 8. Olha o entendimento errôneo até de muitos irmãos em graça. Preste atenção. Olha o que Paulo diz, e muitos pegam no sentido literal. Olha só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto a você,
acabou a condenação? Entendimento literal vai dizer: irmão Paulo, não tem mais condenação. Não tem mais condenação, não tem mais condenação de maldição. Quem entender, pegar a palavra no sentido literal, essa palavra de Paulo, vai entender isso, que não há condenação. Mas a condenação prossegue, está aqui. A vida do corpo, Deus não usou. Ele não bota o seu espírito na vida do corpo, no corpo. Ele bota no espírito humano, ele está do lado de dentro. Porque na vida do corpo há condenação, sim. Na vida do corpo há condenação, sim. Agora vamos ler agora para entender o contexto do que Paulo diz. O irmão Paulo está dizendo que há condenação, sim, na vida do corpo. E Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora vamos entender o que Paulo quis dizer, o contexto. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, amados e abençoados, a condenação, a retirada da condenação não são para todos. A retirada da condenação é apenas para os que não andam segundo a carne, porque na carne existe condenação e permanece, sempre existirá condenação na vida do corpo, porque agora a condenação, o juízo de Deus é pela carne, aonde ela produzirá demônios, espíritos malignos. Dá um glória a Deus aí por esse entendimento perfeito. Porque não podemos estar vivendo um evangelho de confusão, um entendimento turbado, com um entendimento turvo. Mas temos que ter um entendimento perfeito e não viver confundido. Então, com isso, o canal Luzes da Graça vem afirmar categoricamente que as ações de espíritos malignos persistem e existem até hoje. O que foi retirado de nós foi os seres, os principados e as potestades. Os principados e as potestades, que são as autoridades espirituais, que era Satanás, e os anjos que deixaram a sua habitação, eles foram retirados de nós. Mas os espíritos malignos, esses chamados demônios, espíritos imundos, eles ainda se manifestam por meio da vida do corpo, de quem quer que se sujeite a eles. Por isso que Paulo diz: porque o que não andam segundo a carne. Então, quem não anda segundo a carne não produziria demônios, espíritos malignos, mas segundo o Espírito. Você está entendendo, amado? Colírio para os olhos. Receba esse entendimento do Pai. Aceite o que é verdade, que é a palavra do nosso Pai. Porque você ensinar de outra forma é você querer negligenciar uma verdade e um acontecimento que está diante dos olhos de todo mundo. Então, você que não concorda, você explica o que são aqueles espíritos que manifestam nos espiritismos. O que são esses espíritos que manifestam no mundo espiritual aí, que são adorados, que são venerados, que são prometidos coisas a ele para poderem as pessoas se enriquecerem, que leva o homem a dar um salto na sua vida, a mesma proposta que foi feita a Jesus no deserto: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, se você se sujeita à carne, à carnalidade, esses espíritos malignos gerados pela carne, ele pode, muito bem, se você fizer uma aliança, por um engano, te levar a um salto financeiro na sua vida, a você fazer conquista na vida profissional, na vida financeira. Mas, olha, eles não têm nada de bom. A carne, ela traz condenação.
em um determinado momento, todo este castelo desse reino espiritual da carne vai desmoronar. Você está entendendo, amado? Então, amado, o juízo de Deus hoje para nós é por meio da carne, da vida do corpo. O juízo, ele existe, e por isso que Paulo diz, lá em Gálatas 6:7, não erreis, porque de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele está falando de juízo na vida do corpo, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então se semeia onde? Na vida do corpo, na carne. Paulo diz, porque o que semeia na carne colhe corrupção, condenação. O que semeia no espírito colhe a vida eterna. Você está entendendo, amado? Vamos passar para o próximo vídeo, porque, como o irmão Paulo diz, é um pouco aqui, um pouco ali. E gradativamente vamos nos aproximando das verdades do Pai cada vez mais. Glória a Deus.